Olá! Hoje nós estaremos falando sobre retas, semi-reta e segmentos de reta. Uma reta ela é um conjunto infinito de pontos geométricos com a mesma direção. Ou seja, nós podemos imaginar que a reta são vários pontinhos seguidos, que formam, a reta. Então, as retas elas não têm princípio e também não têm fim. As setas em suas extremidades indicam que a reta ela se prolonga nos dois sentidos, ou seja, olha só, aqui ó, nós temos, as setas indicando que essa reta ela continua, aqui à esquerda e na outra ponta também, à direita. Então, nós podemos dizer que retas elas são infinitas, E as retas elas podem representar-se de duas maneiras, através de letras maiúsculas, quando temos pontos, pontos nessa reta, olha só, aqui temos o ponto B, aqui temos o ponto A. Então, nós representamos esses pontos com letra maiúscula. E também podemos representá-la com letra minúscula, quando não tem nenhum ponto, representando em sua reta. Então, nós dizemos o quê? Que ela é uma reta R, com a letra minúscula, não tem nenhum ponto. Já nessa aqui nós temos dois pontos, então representamos com letra maiúscula. E vamos chamar essa reta de reta AB. Observe que acima dessas letras AB, possui, uma reta, indicando que os dois sentidos. Por quê? Porque ela é infinita nos dois sentidos. Aqui também, ó, nos dois sentidos. Então, aqui nós chamamos o quê? Reta R. Por quê? Não tem nenhum ponto aqui, mostrando aqui nessa reta. Olha só, aqui temos alguns exemplos de retas. Aqui de verde nós temos a reta R e a reta S. Ela tem um ponto em comum, olha só, aqui ela se toca e tem um ponto em comum. Então, esse ponto, nós representamos com letra maiúscula. Aqui nós temos já várias retas, olha só, temos muitas retas, ó, reta A, reta B, todas representadas com letras minúsculas, Observamos, ó, que ela tanto nos dois sentidos, ela o quê? Ela é infinita. E o ponto em comum dessas retas aqui é o ponto S, certo? Representado com letra maiúscula. Aqui nós já temos três pontos, olha só, são os pontos em comum da reta X, Y e Z. Esse ponto aqui, ó, nós identificamos, representamos com a letra F maiúsculo, esse outro ponto com M maiúsculo, e esse outro ponto aqui, indicando o ponto em comum com a letra D maiúsculo. E as retas, elas têm três posições. Quais são essas três posições? São três posições diferentes para representar. Aqui nós temos a reta horizontal, observem, que ela tem o sentido para os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita, E nós chamamos essa reta de reta R. Aqui nós já temos uma reta inclinada, olha só, chamada de reta T. E aqui uma reta vertical, chamada de reta S, certinho? E a semirreta? Uma semirreta é uma parte de uma reta que ela tem o princípio, ela tem um início, mas do seu outro lado ela não tem fim. Então, olha só, as semirretas elas se representam-se por duas letras maiúsculas com ponto de origem, sobre a reta, onde se inicia a semirreta, e o do outro lado ela não tem fim. Então, aqui, olha, eu tenho um ponto representado pelo U maiúsculo, Esse é o ponto que começa essa reta, é um ponto de início, é um ponto de origem, E, ó, ela continua, ela passa pelo ponto I, E continua, porque de um lado ela é o quê? Ela é infinita, mas do outro ela já não é. Ela já tem um ponto aqui indicando que ela começa aqui, Que ela não pode continuar, do lado esquerdo. Então, quando falamos em semirreta, ela tem um ponto de início e do outro lado ela é infinita, certinho? Então, uma reta, ela é o quê? Ela é infinita nos dois sentidos. Semirreta, ela é infinita somente em um sentido, certo? Aqui está a representação, olha, semirreta, o I, tudo maiúsculo, e aqui tem uma seta apontando somente para um lado, porque semirreta, ela é infinita somente de um lado. Aqui nós já temos uma reta, olha só, ela vai para os dois sentidos, Nós temos o ponto M, o ponto O, e o ponto N. Vamos imaginar que se ao partirmos essa reta,
ela vai ficar como? Olha só, se nós partirmos, ela vai ter aqui um ponto de origem, um ponto de começo, né? Do ponto O, né? Passando pelo ponto M e continuando, né? À esquerda infinitamente. Então, aqui, ó, ela já se tornou, né? Após partirmos essa reta, aqui nós já temos o quê? Uma semi-reta. E é chamada de O, né? Que é o ponto de origem, o ponto onde ela começa, OM. Olha só aqui como é que nós representamos. E do outro lado, né, nós temos o ponto de origem também, o ponto que começa ON, né? Olha só, olhando que ela continua infinitamente, né, à direita, né? Então, nós vamos chamar essa semi-reta de ON, olha só, certinho? Agora, vamos falar um pouquinho sobre segmento de reta. Segmento de reta é uma porção de reta compreendida entre dois pontos, ou seja, né, vamos imaginar que nós pegamos, né, um pedaço de uma determinada reta, né, com seu ponto inicial e seu ponto final. Então, um segmento de reta é uma porção de reta compreendida entre dois pontos. O segmento de reta ele tem princípio, né, ele tem começo aqui, o ponto de origem, e também tem o fim, onde ele acaba, né? Ele não pode continuar essa reta aqui, esse segmento de reta, ele não continua, ele acaba aqui no ponto Q, certo? E o segmento de reta representa-se por duas letras maiúsculas, né? Que são os pontos, olha só, ponto P, ponto Q, ponto de início, ponto final, né? E nós chamamos ele de segmento de reta PQ. Observe aqui que já não temos uma setinha aqui em cima, né? É apenas um traço, né? Porque ele tem início e tem fim, certo? Os pontos PQ chamam-se extremidades do segmento de reta, certinho? Vamos falar agora um pouquinho sobre retas concorrentes, retas paralelas e retas perpendiculares. Posição relativa de duas retas no plano. Então, vamos lá. Retas concorrentes. Duas retas de um plano, elas são concorrentes quando elas têm, né, em comum um ponto. Aqui, olha só, nós temos a reta R e a reta P. Em determinado, né, local delas, elas o quê? Elas se tocam, né? Elas se cruzam, né? Olha só. Então, esse aqui é o ponto em comum entre elas, né? Ao serem concorrentes, elas podem ser também concorrente ou oblíquas. Como assim? Perpendiculares, né? Concorrente perpendiculares ou concorrente oblíquas? Porque quando nós temos uma perpendicular, né? Que é esse ângulo aqui, olha só. Esse ângulo aqui, ela forma o quê? Um ângulo de 90 graus. E sempre quando tiver um ângulo de 90 graus, tem esse símbolozinho aqui, ó, desse quadradinho com esse pontinho no meio, certo? Então, aqui nós temos o quê? Uma concorrente, porque, né, elas tocam uma na outra, tem um ponto em comum, e ela é perpendicular porque elas têm ângulos de 90 graus. Os seus quatro lados aqui, ó, são do mesmo tamanho, né, de 90 graus, né? Então, por isso chamamos elas de perpendicular. Então, eu posso afirmar que R, esse aqui é o símbolo ó, de concorrente perpendicular, que R ela é concorrente perpendicular a P. As retas concorrentes perpendiculares dividem o plano em quatro partes iguais, formando ângulos retos. E as retas concorrentes oblíquas? Olha só, ao observarmos aqui a reta X e a reta V, elas têm um ponto em comum, né? Elas tocam aqui uma na outra, né? Mas os seus ângulos, olha só, eles são diferentes, eles não têm o mesmo tamanho, né? Então, como eu faço para representar, né? Como é que eu vou ler, né? Para representar essa reta X e a reta V? Então, olha, X, olha só, que o meu símbolo aqui, a minha retinha ela está um pouco inclinada. Por quê? Porque ela não é uma perpendicular, né? Ela não é um ângulo de 90 graus. Então, eu vou falar que X, ela é concorrente oblíqua a V. As retas concorrentes, elas dividem o plano em quatro partes que não são iguais, certinho? E quanto às retas paralelas? Duas retas de um plano, elas são paralelas se elas não têm nenhum ponto em comum, ou seja, essas retas, elas não se tocam, né? Elas não se cruzam, elas estão ali lado a lado, mas nunca vão se tocar. Lembrando que retas, elas são infinitas, então eu tenho que imaginar que essa reta, mesmo se ela continuar aqui, ó, se ela continuar, ela nunca irá trocar na reta T, certo? Então, eu vou ler aqui olha só meu símbolo de paralelo, né? São aqui, ó,
U, ele é paralelo à reta T. Por quê? Porque elas não têm nenhum ponto em comum. Elas estão próximas, mas elas não se tocam, né? Não tem um ponto em comum entre elas. Aqui temos outro modelo, né? Essa aqui já está inclinada, olha só. Mas eu vou imaginar aqui também que ela continua, né? Ela vai continuar, porque ela é infinita, retas são infinitas. Mesmo ela continuando, ela não vai tocar uma na outra. Então, eu posso também afirmar que J é paralelo à reta I. Então, as retas paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum. Estão sempre na mesma distância, têm a mesma direção e nunca irão tocar uma na outra. Certinho? Espero que vocês tenham compreendido essa aula, né? Aguardo vocês na próxima. Beijinhos!